A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Macaé Delas. Você está assistindo agora um programa da Câmara de Macaé. Esse programa é desenvolvido especialmente com mulheres, mas é para todo mundo, não é só para mulheres. Antes de eu entrar no nosso conteúdo de hoje, na minha convidada, que é sensacional, como todos que passam por aqui, mas ela vai trazer um conteúdo que vai contribuir bastante de forma informativa e enfim, para a saúde, para o entendimento, para tudo que a gente precisa como mulher, como mãe. Mas antes disso, segue a gente na rede social, vai no @Câmara de Macaé, segue, comenta, compartilha. Esse podcast em especial eu acho que vai render bastante assunto. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda, que depois a gente manda para ela, a gente chama ela novamente e satisfaz aí a dúvida de todo mundo. Agora, preciso dar o recado também que terça e quarta é dia de sessão da Câmara. Se você não quiser ir na Câmara para poder assistir, você consegue acompanhar com a gente no @Câmara de Macaé. Mas eu sugiro fortemente, tem gente que não sabe, a sessão do dia, elas são abertas ao público, tá? É para a população, é para poder você saber o que está acontecendo na sua cidade. Então, terça e quarta tem sessão do dia, tem sessão da Câmara. Vá lá, assista. Se não conseguir, vem aqui com a gente, assiste aqui terça e quarta, tudo que acontece no Legislativo. Além desse podcast que a gente apresenta as mulheres mais incríveis da cidade, a gente tem outros podcasts, inclusive outros que eu apresento também. Então, eu sugiro que você acompanhe toda a grade do nosso conteúdo. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa convidada. O nome dela é Andréia Sintra Ribeiro. Ela é fonoaudióloga, trabalha há 20 anos na área e trabalha com neurodesenvolvimento e reabilitação pediátrica. Reabilitação pediátrica, isso mesmo. Prazer em te conhecer e te receber aqui. Obrigada, Andréia, por ter se disposto a vir para cá, oferecer um pouco do seu tempo, do seu conhecimento com a gente. Eu queria entender um pouquinho como o trabalho de fonoaudiólogo se encaixa com o da introdução alimentar. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. São 20 anos de trabalho, né? É muita coisa, eu acho que um processo muito grande, né? Então tá, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É uma honra e é um prazer estar aqui conversando com você, batendo esse papo, tendo o privilégio, né, de falar um pouquinho da fonoaudiologia aqui no seu programa e trazendo um pouquinho do meu trabalho, né? Falando um pouquinho de mim, como você falou, eu sou formada há 20 anos, eu cheguei em Macaé em 2006 e poucos anos depois eu fiz parte, né? Eu comecei a trabalhar com uma equipe maravilhosa, na qual estamos juntas até hoje. Estamos juntas há 14 anos e eu sou sócia proprietária da clínica Fisiocer, que fica aqui em Macaé. E o nosso público de atendimento são as crianças que apresentam necessidades especiais, crianças do neurodesenvolvimento, e atendemos crianças com alterações neurológicas, síndromes raras, prematuros extremos, crianças que apresentam alta complexidade, e somos uma equipe multidisciplinar e estudamos muito para poder fazer um trabalho de excelência com as nossas criancinhas. Andréia, como que trabalha esse encaixe de fonoaudiologia com introdução alimentar, com todo esse trabalho que você vem fazendo desde a criança prematura, né? Você faz ali uma reabilitação de criança que sai do hospital, que está ainda no hospital. Como que funciona esse encaixe? Falar sobre introdução alimentar, né, que a gente sabe da importância, né, do desenvolvimento físico e emocional dessa criança, né? Então,
Hoje aqui nesse nosso bate-papo, eu acho que eu vou trazer um pouquinho desse desenvolvimento, como que ele ocorre de uma forma típica, né? Como que esses marcos motores eles se apresentam e a importância dessa introdução alimentar, desse momento na vida dessa criança e dessa família. Então, e antes, né, da gente pensar quais alimentos, né, que eu vou começar a ofertar para essa criança, né, alinhados ali com o profissional que acompanha, com o pediatra ou com o nutricionista, eu tenho que pensar, primeiro, não pensar nesse alimento, mas por que eu estou alimentando, para quê, como e quando, né, eu começo a alimentar. E pensar que o mais importante, que além desses nutrientes fazerem efeito, para que eles façam efeito, eu tenho muita coisa interessante e importante que tem que acontecer. Em primeiro lugar, essa criança tem que querer comer, essa criança tem que estar pronta para essa nova fase da vida dela, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, inicia-se a ingesta, né, a introdução alimentar dos sabores, das novas texturas a partir do 6º mês de vida. Porque entende-se que até os 6 meses, esse leite materno, essa fórmula infantil, a partir dos 6 meses eles passam a não trazer todos os nutrientes que essa criança precisa. Aí, então, inicia esse processo de introdução alimentar. E o mais interessante, né, que eu fui mãe há muitos anos atrás e eu nem imaginava tanta coisa interessante, né, para essa criança estar sentada, né? Então, o que eu quero trazer um pouquinho hoje, esse raciocínio, até porque eu sou da neuroreabilitação, né, eu estudo o desenvolvimento, né? Eu quero trazer esse olhar para o que acontece antes desse bebê estar sentado, né? Que são coisas importantes e que muitas vezes, quando a gente não observa, a gente tem impactos, né? Então, eu poderia dizer que desde a hora 0 de vida desse bebê, eu já tenho ali um processo, eu já estou em desenvolvimento, né? Então, eu tenho aqui alguns pontos, né, alguns marcos motores que eu queria pincelar de forma muito clara e rápida, né, para a gente conseguir entender. Então, vamos lá, eu tenho esse bebê que nasceu, né? E ali no seu primeiro mês, que eu tenho ainda uma cabecinha ainda muito... que não tem esse controle, um corpo muito em flexão, muito assimétrico, né? E aí, esse é o nosso bebezinho de 1 mês, né? E aí, se eu pudesse pontuar 4 checklists, se eu fizesse um checklist com 4 pontos importantes desse desenvolvimento, dos 3 aos 5 meses, eu diria que o bebê ele tem que brincar, né? E o desenvolvimento, o motor, o movimento do bebê, ele diz muito sobre o desenvolvimento. Então, se eu pudesse pontuar 4 pontos importantes, eu falaria que o bebê, dos 3 aos 5 meses, ele faz pé com pé, ele faz mão na mão, ele faz mão na boca e ele tem linha média. Que bonitinho. Se o bebê, dos 3 aos 5 meses, ele apresenta esse checklist, eu posso dizer que ele tem mais de 90% de chance dele estar dentro desse desenvolvimento normal, né? E quando eu vivo esse processo desse desenvolvimento, eu faço um link com outros pilares muito importantes, que é o social, é o cognitivo e é o sensorial, né? Esse bebê, ele está naquele universo, naquele chão daquela casa, no tatame. Tenho o visual, eu tenho o auditivo, eu tenho a fala, eu tenho uma música, eu tenho aqueles brinquedos, né? Falar um pouquinho também da importância dessa mão nessa boca, né? Eu sou a rainha dos mordedores, eu tenho um armário de mordedores. Mas não é porque eu amo, porque eu acho bonitinho, é porque os mordedores, eles têm a sua importância, a sua extrema importância, né? Então, esse bebê aí nessa fase, ele tem uma hora que ele não faz outra coisa a não ser colocar essa mãozinha da boca. E ele coloca para se regular, porque eu tenho uma boquinha em desenvolvimento. E quando eu pego esses brinquedos, né, que são esses mordedores, nessa fase dos 3, 4, 5 meses, e já coloco nessa boquinha, eu já estou fazendo um trabalho sensorial, trabalhando essa boca, essa gengiva, ele já começa a perceber, ele já vai fazendo uma coordenação mão-boca, mão-olho-boca, mesmo que ainda incoordenadamente, mas ele já está começando a viver isso. Uma descoberta. Uma descoberta, né? Então, assim, são muitas descobertas. E aí, para eu chegar no 6º mês, para essa criança estar sentada, né, se organizando numa postura mais alta, e aí sim a gente pensar que esse processo vai começar ali. Então, assim, olha quanta coisa eu vivi
eu experimentei, eu vivenciei para chegar ao sentar com 6 meses, né? Então, assim, eu acho que eu falei assim, gente, eu não posso deixar de falar sobre essas questões que muitas vezes nós não nos damos conta, né? Mas isso é muito importante. É porque, assim, eu percebo também que as pessoas fazem muitas coisas intuitivamente, né? Sim. De forma instintiva. E como eu falei com você, tem gente que antes dos 6 meses, Sim. 4, já está introduzindo alimentação. Qual é o prejuízo de fazer isso? Olha, muitas vezes, né, assim, eu não quero entrar em detalhes, porque às vezes tem mães que precisam voltar ao trabalho, né, e aí até por uma orientação de um profissional, começam com algumas papinhas. Então, a gente faz uma observação que isso é uma questão muito individual. Eu posso ter crianças que, antes dos 6 meses, podem aceitar uma papinha, uma textura, uma frutinha, mas eu posso ter uma outra quantidade de crianças que não aceitam. Então, assim, isso é muito de cada desenvolvimento, né? E eu também tenho uma questão gastrointestinal, né? Eu tenho uma imaturidade. Então, eu acho, assim, que cada caso tem que ser olhado muito individualmente, né? E por que eles sentaram aos 6 meses, né? Porque eu tenho coisas importantes que precisam acontecer nessa idade. É o corpo inteiro em desenvolvimento. Exatamente. Né? É um processo cognitivo que vai ali acompanhando os sentimentos, os sentidos. Exatamente. Um aprendizado completo. O que mais interessa quando falamos sobre a introdução alimentar? Então, é exatamente isso. Eu acho que agora que nós vamos chegar no 6º mês, a gente pode pensar nos marcos de prontidão para esse bebê, né? O bebê, ele apresenta marcos de prontidão. E quais seriam esses marcos? Que também são extremamente importantes. Eu ter esse tronco organizado, né? Com essa cabeça organizada nesse tronco, porque eu tenho que ter uma estabilidade para poder ter essas mãozinhas mais livres, né? E até uma coisa muito interessante, importante de se falar, por que eu tenho que ter um tronco firme? Porque quando eu começo a me alimentar, eu posso ter alguns episódios de não saber, de tossir, né? Do famoso gag, de engasgar. E se eu não tenho um tronco firme, muitas vezes eu não consigo ter essa força para tossir. Então, é muito importante a gente respeitar esses marcos do desenvolvimento do bebê, né? Então, assim, então isso é a questão do tronco. O bebê já interessado em pegar os objetos para levar para a boca. E ele já fica interessado na comida, né? Às vezes a mãe, o cuidador tá comendo, tá lanchando e o bebê já fica. A mãe passa e ele já fica. Ele já saboreia e ele já fica desejando. Então, assim, esses são os marcos importantes que a gente tem que observar. André, tem algum alimento, assim, específico para poder começar? Olha, em relação à parte dos alimentos, o que começar, né? Eu acho assim, isso vai muito desse alinhamento dessa família com o seu profissional que acompanha, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia os pediatras e os nutricionistas, eles estão muito sábios, e sempre foram, né? Diferentemente lá de trás que a gente misturava tudo, hoje eu acho que eles são muito bem orientados para orientar para essa família, né? O que comer. Então, assim, isso é algo muito particular dessa família com esse profissional, né? Tem famílias que não comem determinados alimentos, tem famílias que comem tudo. Então, esse alinhamento é muito desse profissional com essa família. É muito bonitinho quando começa você falou da criança que você passa com alguma coisa, a criança exatamente, né? Às vezes você fica, meu Deus, pegou aqui, me dá isso aqui, não era sua hora de comer isso. E eles põem a mão em tudo, né? Então, assim, isso é muito lindo de ver, né? E pode dar, assim, a frutinha para chupar, porque a gente está falando dos 6 meses, mas tem criança que é muito esperta, que é muito rápida. Então, aí a gente poderia falar, né, na forma, né? De que forma que eu vou ofertar esse alimento para o filho, né? A gente tem alguns tipos de ofertas, né? Então, a gente tem a amassada, que essa mãe vai amassar o alimento, vai raspar essa colher na fruta e vai ofertar para essa criança. Nós temos a forma do BLW, que é
é muito interessante. Sempre é assim, é importante lembrar que é sempre com supervisão, né? Mas o BLW você vai fazer o corte apropriado, normalmente é um corte em canoa, tem que ser um corte maior do que a mão dessa criança, do que a mão do bebê. Você tem alimentos que você pode fazer. Na verdade, todos os alimentos que você vê um formato que você possa cortar em canoa, você pode ofertar, né? Ele tem o tempo de cozimento adequado, não pode ser nem muito duro, nem muito mole, porque senão a criança vai tirar um pedaço. E aí a criança, muitas vezes as famílias ou a própria criança, né? Quem vai dizer o tipo de forma, né? A forma como esse alimento vai chegar para essa criança, eu acho que é a própria criança, né? Porque tem crianças que elas desejam melar, que elas desejam pegar, se sujar. Tem crianças que já são mais quietas, né? Então eu acho que independente da forma que você vai ofertar para a criança, eu acho que tem que ser prazeroso para a criança, tem que ser gostoso para a criança tem que se divertir. E a gente sabe que no início é muito, às vezes ela tem receio, ela não está gostando muito, é muita descoberta. Então, assim, eu acho que a vivência, né, desse cuidador e dessa criança ali é o que a criança vai mostrar o caminho. Então, eu gosto de pegar. Não, eu gosto que a colher. Então, às vezes a criança está com a colher, está segurando um alimento e a mãe está ofertando com a colher que está na mão da mãe. E a mãe, com essa colher, ela põe na boca, ela põe o alimento na boca, ela acaba brincando porque é descoberta. Ela está aprendendo. Você imagina que até os 6 meses ela só sugava. E depois ela vai passar a descobrir um universo novo. Olha quanta coisa que acontece. É muita coisa que acontece. A gente tá esse tempão aqui, a gente falou muito dessa prontidão, né? E quando não se tem essa prontidão? Joyce, essa pergunta é muito boa. Porque muitas vezes a gente sabe, né, que existe a idade, né, pra gente iniciar a introdução alimentar. Mas, na verdade, quem vai dizer quando iniciar essa introdução alimentar é a própria criança. Porque muitas vezes eu tenho crianças com 6 meses, mas elas não apresentam a prontidão. E o mais correto é a gente... Por que ela não apresenta? O que essa criança está apresentando? Ela não está sentando? Ela não está com habilidade ainda de pegar? Ela não está com interesse? Como é que está esse corpo? Porque esse corpo diz muito pra gente, né? Esse motor, ele me diz muito. O motor tem que ser gostoso para esse bebê. E se eu não tenho ainda os sinais de prontidão, muitas vezes eu faço uma oferta que não está apropriada para aquele momento daquela criança e eu tenho um processo de introdução alimentar meio difícil. E às vezes, hoje está sendo muito comum a gente encontrar crianças mais velhas, com dificuldades alimentares. E quando a gente vai estudar, né, vai conhecer essa família, a gente vai voltar lá nessa introdução alimentar. E a mãe fala assim, ai, ele virava o rosto, ele engasgava muito, ele não sabia o que fazia, ai, eu tinha que ficar ajustando ele na cadeira porque ele não sentava bem. Olha, foi um caos. A introdução alimentar foi um caos, era choro. Então, a gente tem já pontos assim muito importantes. Não tem problema esperar. Vai levar para a vida essa má experiência. E o mais importante quando a gente fala de alimentação é que a alimentação é algo para a vida. Eu preciso me relacionar com esse alimento, sabe? Quando eu tenho um processo de relacionamento difícil, custoso, que é muito trabalhoso para essa criança, eu posso carregar aí memórias que vão ser para a vida. Então, assim, eu preciso me relacionar bem com essa comida. Eu preciso ter esse relacionamento. Então, às vezes, vale mais você esperar um pouco do que você... Não, mas você tem que comer, né? Eu recebi recentemente uma família no consultório e que a mãe veio... porque o filho estava com 6 meses e meio, mas ela estava achando que o processo não estava bom. E como ela tinha tido uma experiência muito difícil com a filha de 3 anos e meio, que até hoje essa filha não come bem, mas que o processo de introdução foi catastrófico, ela falou assim, não, André, eu trouxe porque eu não quero viver isso de novo. E aí, sentamos, eu colhi toda a história e eu fui conhecer a criança. E eu virei para ela e falei assim, olha, ele está pronto. Confia no seu filho, confia no seu bebê,
Então, assim, eu tive 2 encontros com aquela mãe. Nossa. Ela teve no nosso primeiro encontro, e no segundo encontro eu falei para ela assim: confia no processo, confia no seu filho, ele vai conseguir. Então, assim, essa mãe precisava acalmar o coração, confiar nela, confiar no filho para ela viver o processo. Porque muitas vezes a gente recebe famílias com tantos traumas, né? Com tantos receios, porque eles viveram uma questão difícil com a alimentação, porque o sobrinho, porque o filho mais velho, e muitas vezes ele não está tendo a oportunidade de viver aquilo com aquela criança naquele momento, né? Porque muitas vezes a gente traz uma insegurança, né? Exatamente, né? E outra coisa muito importante de falar, né? Quem é essa pessoa que está alimentando? Quem é esse cuidador? E como é que está a saúde emocional desse cuidador no momento da introdução alimentar? Eu acho que é um ponto também importante da gente falar hoje em dia, sabe? Muito importante. Eu tenho umas perguntas aqui que a minha irmã fez. Eu tenho um monte num papel, que eu não sou nada tecnológica, eu sou bem arcaica ainda, sou do papel, mas a minha irmã, ela também trabalha com neurodesenvolvimento, então ela pediu para eu fazer algumas perguntas. Uma eu acho que eu até entrei, é como o processo de introdução alimentar estimula esse fortalecimento dos músculos que serão utilizados na fala. Ótimo. Então, antes da gente falar da fala, eu falei um pouquinho desse motor global, Sim. né? Dos marcos de prontidão para essa introdução alimentar. Então, vamos falar um pouquinho sobre como que se dá esse desenvolvimento motor oral, né? Porque o comer, eu tenho que ter habilidades, né? Habilidades motoras orais. Assim como eu tenho habilidades nesse corpo, né? Eu tenho habilidades motoras orais. Então, eu vou falar também um checklist aqui, alguns pontos importantes, rápidos. Não vou ficar dando aula. Vamos lá. De coisas interessantes. Então, até os 6 meses, né? Esse bebê, ele sugava, né? O seio materno, a mamadeira. Então, ele faz movimentos de suckling, que a gente chama, antero-posterior com essa língua, né? Para sugar, para extrair esse leite, né? E a partir do momento que eu começo com a colher, com a papinha, eu passo a fazer um novo movimento, né? Eu tenho novos aprendizados. E essas habilidades de alimentação, elas são construídas por maturação neurológica, fisiológica e de experiência. Eu não vivo um amadurecimento sem viver. Então, vamos pensar que com 6 meses eu só tinha um padrão. E aí eu comecei com a papinha, que essa língua ainda nesse início, ela começa fazendo esse movimento de jogar esse alimento para fora. Ela ainda meio desorganizado, ela tá ainda conhecendo todo esse universo novo de texturas, de gosto, né? Então ela ainda faz esse movimento de anteriorização de língua. E aí, após isso, ela começa a perceber que esse alimento na linguinha, ela começa a fazer movimentos verticalizados. Então ela começa a amassar essa língua no céu da boca, Nossa. no palato, né? Ela faz esse movimento para amassar esse alimento nessa boca. Sim. Isso com 6 meses, 6 meses e meio, 7. Com 8, 9 meses, eu tenho um corpo muito ativo, um bebê que não para nesse ambiente. E eu tenho muita mobilidade de cabeça, né? A cabeça na minha cintura escapular, né? De pescoço. E aonde também eu passo a ter uma mobilidade maior dessa língua. Então, essa língua ela já começa a ter uma lateralização para um lado, eu já começo a ter uma lateralização para o outro lado. Isso com 8, 9 meses. Com 12 meses é a fase que eu já entro com pedaços pequenos, aonde eu já tenho uma linguinha que já começa a levar um alimento para o lado, ela já leva o alimento para o outro lado. Ali inicia-se uma alimentação, uma mastigação alternada. Ainda não tão eficiente, mas o bebê já começa, essa criança de 1 ano, ela já começa a ter uma alimentação alternada. Porque a gente percebe que é um processo. Então, assim, eu preciso... Como é que a alimentação desse bebê ela vai se modificando, né? Com as texturas que eu vou introduzindo, com esses alimentos que ela vai pegando, que ela vai colocando nas laterais.
e ela vai fazendo novos aprendizados. E se eu sou uma família que eu mantenho, às vezes, na mesma papinha, na mesma textura, a mãe fala assim, mas eu tenho tanto medo dele engasgar. Então, a gente está deixando de dar oportunidades. A gente tem janelas de oportunidades. Né? As janelas de oportunidade para esse aprendizado motor oral, ela se dá de acordo com as exigências que eu estou dando para esse bebê. Né? Esse bebê com 1 ano e meio, com 2 anos, ele já vai estar ele já vai ter habilidades para ter uma mastigação mais eficiente. Eu já não tenho esse escape desse alimento anterior, né, para fora. Essa linguinha ela já roda, ela já faz movimentos verticais, diagonais, a habilidade dela já é outra. Eu tenho um corpo muito ativo, né? Então, assim, eu lembrando que eu estou falando de um desenvolvimento típico. Eu estou falando de um processo do desenvolvimento típico para a gente entender as nossas alterações, né? E a fala, então, assim, quando eu tenho uma criança que vive esse processo de alimentação, com essas habilidades motoras, com essa língua que amassa, que se verticaliza, depois com essa linguinha que lateraliza. Isso tudo, essas habilidades que eu vou ter motoras, né, motor oral, eu já tenho um caminho ali para a fala, né? Quando essa criança ali com 1 aninho, com 12 meses, ela já começa a soltar as primeiras palavrinhas, porque eu tenho todo um processo. Essa criança, quando a gente fala do bebê, da introdução alimentar, eu não posso só falar da sua boca, eu tenho que falar desse corpo, porque esse corpo diz muito. Então, assim, essa criança não é só uma boca que está comendo, ele é um todo. Então, esse olhar, né, do nosso trabalho, desse olhar que a gente tem para as nossas crianças que chegam na clínica com alterações neuromotoras, eu preciso entender. Não é só uma criança que tem uma inabilidade de alimentação, uma disfagia, né, que é uma dificuldade para engolir. A disfagia, eu até perguntei para você se a criança ou a pessoa que engasga muito é um tipo de disfagia. Elas nos levam a um alerta de que algo está acontecendo. Porque o processo não é para a gente estar engasgando. Mas por que eu estou engasgando? Qual é a análise e a avaliação clínica que eu tenho que fazer nessa criança? Se é um adulto ou se é uma criança, independente da idade. Eu não posso estar me engasgando. Algo me diz que tem alguma coisa que está errada. É um alerta. Vamos investigar. Sim. O que pode estar acontecendo? Eu engasgo com a saliva? Eu engasgo na alimentação? Eu engasgo falando? Então, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo. Andréia, você falou um pouco dessa questão do alimento. Hoje a gente vê muita criança com seletividade alimentar, né? Isso tem a ver com esse processo de alimentação, da introdução alimentar? Tem alguma coisa? Porque você vê que tem criança que só come um tipo de alimento, né? A textura, não gosta de uma textura, não gosta de outra. Eu acho que aí é um assunto que a gente tem vários viés, né? Eu não posso afirmar que a criança que apresenta seletividade, ela tem, por exemplo, um DAP, que é uma dificuldade alimentar pediátrica. Hoje sabe-se que a dificuldade alimentar pediátrica não está relacionada com criança ser seletiva. A seletividade, eu posso ter um leque de fatores aqui. Eu posso ter questões sensoriais, né? Eu posso ter uma criança desorganizada sensorialmente, aí precisaria de avaliação do especialista para ver o que está acontecendo. Eu posso ter crianças que viveram ali o seu início de vida, né, os seus primeiros meses, crianças muito alérgicas, crianças que tiveram dificuldades, crianças mais complexas, que viveram muito em hospital, crianças com necessidades de alguma... eu acho de algum processo mais específico, né? Alguma criança sindrômica. Então, assim, eu falar de seletividade alimentar hoje, eu tenho um leque de situações. Nós temos hoje as crianças do espectro autista que apresentam muita seletividade alimentar, né? Então, assim, a gente falaria aqui dias sobre seletividade alimentar. Vamos lá. Queria pedir para você falar um pouquinho do desenvolvimento das habilidades de alimentação. Isso você já falou um pouquinho com a gente. Eu acho que um outro link que pega também quando a gente fala de introdução alimentar é sobre uma dúvida que eu tenho muito, que é que as mães chegam sobre o GAG, sobre o reflexo de
de vômito, Eu não né? sabia que o gag é o reflexo de vômito. É normalmente esse reflexo que os bebês, que é muito comum. Confundido com engasgo. Confundindo com engasgo. Então, assim, o gag, ele é um reflexo protetivo, ele é extremamente importante e ele é um reflexo muito comum apresentado nas crianças que vão iniciar a introdução alimentar. Por quê? Porque é uma boca que até os 6 meses só recebe leite, né, líquido. Sim. E quando a gente tem o início da introdução alimentar, né, textura, sabor, e eu tenho ainda uma cavidade oral, uma boquinha muito sensível. Então, esse reflexo muitas vezes é porque esse alimento novo, essa textura, eu não sei lidar com isso, é novo para mim, muitas vezes é desconfortável, é esquisito, e eu apresento o reflexo de vômito, que é o gag, né? O reflexo de gag, ele é interessante porque à medida que essa criança ela vai tendo contato no dia a dia, né, desse processo de introdução alimentar, ele tende a sumir, né? Mas ele é importante porque muitas vezes eu tô ali no processo de alimentação e sai um pouquinho um alimento, um pedaço maior, e aí porque ele é protetivo, eu preciso ter esse reflexo, porque senão iria descer um alimento que eu não dou conta de engolir. Nós, por exemplo, hoje em dia, você vai comer alguma coisa que você coloca na boca, você sente algo, tá estragado. O que você faz na hora? Nossa, de vômito. Você coloca para fora. Isso é proteção. Isso é importante. O nosso reflexo, ele é protetivo. É um dos nossos reflexos, né? Então, assim, é para acalmar o coração da mãe. O reflexo de gag faz parte do processo. Ele vai diminuir. E nessa fase inicial da introdução alimentar, ele está presente, sim. Ele pode ser confundido com refluxo? Não. Na grande maioria das vezes, não. O refluxo já é uma outra questão, né? Quando essa criança se alimenta e muitas vezes, horas depois ou no mesmo instante, ela coloca o alimento para fora ou ela tem aquele movimento, né? Que a mãe fala assim, ai meu Deus, está com refluxo, né? Mas assim, até sobre esse assunto, a gente tem o refluxo fisiológico nos nossos bebês, né? Que isso também faz parte do desenvolvimento. À medida que esses bebês vão crescendo e se desenvolvendo, esse refluxo vai evoluindo, vai diminuindo. Eu tenho umas perguntinhas aqui da minha irmã, porque ela trabalha com crianças especiais. Então, existe atualmente um melhor método para realizar a introdução? Então, a gente até já comentou. Eu acho que o melhor método quem vai dizer é a própria criança. Nós temos o amassado, o BLW, o participativo, o BLIS, mas eu acho que é um conjunto de coisas. Essa criança é que vai nos dizer, né, sobre o que ela quer, né? Você falou comigo que você não trabalha com... Eu trouxe um monte de dúvida aqui, mas você não trabalha com essa questão de criança que tem transtorno do TEA e o aspecto autismo, né? Na verdade, hoje, a minha vivência, né, a minha prática clínica, eu não atendo crianças do espectro autista, assim, não é o nosso ponto forte na clínica, né? Então, assim, nós até temos algumas crianças, mas assim, quando eu recebo crianças hoje com espectro autista, eu encaminho para profissionais maravilhosas. Eu tenho colegas maravilhosas, especialistas no TEA, que eu falo, tenho paciente para você. Então, eu acho que é muito legal isso, a gente poder encaminhar. Andréia, quando que começou essa sua dedicação com a fonoaudiologia aliada à alimentação? Porque eu imagino que você deve ter começado como fonoaudióloga e depois você se especializou na área de alimentação, né? Sim. Já tem um bom tempo, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer parte da Fisiocer, né? Que a nossa demanda foram as nossas crianças com disfagias pediátricas, com alterações neuromotoras, né? Até a nossa própria formação, né, do conceito BOBAT, né, que visa muito o processo de alimentação. E a gente acaba, eu acho que nós somos escolhidos, né? E aí a vida me levou mesmo para esse público, né?
E eu estudo muito porque é algo que eu gosto. E quando a gente fala de introdução alimentar, né, desse desenvolvimento típico, eu tenho que deixar claro, eu trabalho muito com crianças que, eu estou falando aqui de boca, sim, de habilidades motoras orais, de sinais de prontidão, né, de tudo que envolve o processo, né, da alimentação. Mas o meu grande público hoje são crianças que não vivem nada disso. O meu público hoje são crianças que têm muitas dificuldades na alimentação. São crianças que não apresentam os sinais de prontidão. Eu tenho crianças que não sustentam a cabeça. E aí, a gente não vai dar o alimento para essa criança? Então, assim, eu trabalho sim. Eu tenho crianças que têm via alternativa de longa permanência, que é uma gastrostomia, né? Que é aquele botãozinho, sim, no estômago, que recebem a comida. E eu trabalho muito boca, porque a boca, ela é prazer. Eu trabalho, essa criança tem saliva, essa criança tem músculos, tem lábio, língua, bochecha, e a fonoaudiologia especializada nesse trabalho da reabilitação, a gente tem que ter esse olhar, né? Então, assim, eu recebo muito, agora, por exemplo, eu tenho recebido muitos bebês prematuros extremos, crianças de alta complexidade, crianças com gastrostomia, com questões respiratórias. Muitas vezes... Na verdade, você faz essa reabilitação, né? Essa reabilitação. E quando nós temos crianças que não vão ter condições neurológicas de se alimentar via oral, pela boquinha, e vão continuar com a gastrostomia, e está tudo bem. E a gente trabalha assim essa boca, porque eu preciso proporcionar prazer, né? E que para essas crianças, muitas vezes, essa boca não vai ser prazeroso. Mas a gente, de alguma forma, a gente faz esse trabalho, né? A gente tenta mostrar para esse serzinho que isso aqui pode ser legal também, o toque, o contato, um gosto, sentir o cheiro. Então, assim, o meu trabalho ele é muito voltado também para isso. Eu recebi recentemente 2 crianças muito prematuras, uma com sonda e outra que está se alimentando via oral, mas que chegaram para a questão da introdução alimentar, né? E a gente faz um trabalho hoje de muita responsabilidade, né? A gente fala mesmo de uma alimentação muito responsiva, né? Onde o prazer e a conexão dessa criança com o alimento, né? O conforto sensorial, o conforto físico, ele tem que prevalecer. Então, muitas vezes, a gente trabalha o universo da alimentação mesmo antes de levar esse alimento para essa boca, né? Essa criança está confortável para estar ao lado de uma comida, essa criança está confortável para tocar esse alimento, essa criança está confortável para sentir o cheiro, para levar na boca, muitas vezes nem isso está. Então, a gente vai construir isso, né? É um trabalho assim lindo. Eu sou apaixonada e de formiguinha, porque é um passinho de cada vez. A sua mãe tem alguma dificuldade, alguma barreira nisso? Família ou a própria criança, às vezes, dá um trabalho a mais ou não? Com as nossas crianças com dificuldades? Hoje em dia... Porque eu acredito que para o pai deve ser um pouco, eu não sei lidar, né? Há facilidade ou há dificuldade para lidar com essa introdução alimentar, esse processo? Depende muito. A gente tem famílias que trabalhar a alimentação, muitas vezes eu preciso trabalhar os pais, né? Quando a gente trabalha com alimentação, a gente tem que sempre trabalhar com essa família, né? E muitas vezes são mães, são pais que vêm com crenças, com histórias alimentares que a gente precisa trabalhar junto para poder cuidar dessa criança. Eu falo que a alimentação é algo que tem se falado muito em alimentação ultimamente, né? Sim. E como eu disse anteriormente, hoje em dia nós temos muitas crianças que apresentam restrições alimentares, dificuldades, e a fonoaudiologia ela não trabalha sozinha, é importante dizer isso, né? O gastropediatra, o pediatra, o nutricionista, muitas vezes o psicólogo, é uma equipe, né? Quando eu tenho crianças com dificuldades alimentares, é uma equipe multidisciplinar
intervindo ali naquela família, porque embora a gente fale que a gente não vai olhar os pedacinhos, mas a gente olha o todo dessa criança, mas cada profissional tem a sua intervenção muito específica, né? Porque são crianças que demandam muito. Andréia, quais são as áreas hoje que um fonoaudiólogo pode atuar, além dessa sua de alimentação? As áreas da fonoaudiologia, a fonoaudiologia hoje ela tem áreas muito bacanas, né? A gente tem a área da linguagem, da motricidade orofacial, que é a área que eu atuo, das disfagias, a área da voz, nós temos a área da parte pedagógica, da parte educacional, nós temos, ai meu Deus, tem mais, a Florence hoje, são profissionais que estão cuidando de casos, né, que vão até para tribunais, que trabalham nessa parte investigativa. Nós temos a fonoaudiologia estética. A fonoaudiologia hoje tem uma área bem diversa. Eu vou pedir para poder você dar umas dicas para gente. Você quer sobre a parte da alimentação? Sobre a parte da alimentação. Sobre a parte da alimentação do começo e sobre, acho que você falou um pouquinho também de como perceber o indivíduo quando está preparado para a introdução alimentar e quando ele não está preparado. Eu queria que você pegasse um apanhado disso, desse umas dicas práticas para a gente de como lidar com esse novo ser humano que está nesse universo se descobrindo também. Eu acho que falar sobre alimentação, se a gente pensar mesmo na base, é algo muito simples, né? Nós somos seres humanos que temos a capacidade de se autoalimentar. Então, quando a gente, falando agora do desenvolvimento típico, né, do desenvolvimento que a gente tem uma criança que ela está no processo da introdução alimentar, essa mãe confiar no seu filho. Essa mãe perceber se tem alguma dificuldade ou não e procurar auxílio, né? Procurar levar no profissional para fazer alguma intervenção. Por que está difícil para que ele possa estar sentado? Por que está difícil para que ele atinja esses marcos, né? Eu acho que o auxílio, a intervenção no momento certo, ela é crucial, né? O bebê não precisa sofrer em se movimentar. O movimento ele tem que ser fácil. Então, se eu tenho bebês que ali nos primeiros meses de vida os pais observam que não está fluindo, eu acho que devem procurar ajuda, para a gente não ter alterações, às vezes até emocionais lá para frente, né? A alimentação é prazer, a alimentação é cuidado, a alimentação envolve família. Hoje, quando você pensa em você encontrar com amigos, você sempre marca em algum lugar que tem comida. Um café. O que a gente vai comer, o que a gente vai levar. Então, assim, a alimentação hoje tem que ser algo extremamente prazeroso. E para as nossas crianças, sim, também tem que ser muito prazeroso. Eu falo que a gente tem que cuidar muito de quem está alimentando. Dessa mãe, dessa avó, dessa tia, desse cuidador. É muito interessante, porque às vezes a gente tem mães, né, que a criança atingiu os marcos, ok, tá bonitinha, sentada, o pediatra a mãe já alinhou com o pediatra, olha, você vai começar com tais alimentos, os legumes ou as frutas, né, a mãe já tá bonitinha nesse alinhamento com o pediatra, e a mãe fala assim, amanhã fulaninho vai começar a comer. Aí amanhece, aí a mãe teve uma noite péssima, brigou com o marido, a casa tá revirada. Aí ela fala assim, ai meu Deus, eu ia começar com alimentação, acho que eu vou passar pro almoço, não vou começar no café da manhã não. Será que ela tem que começar nesse dia? Será que ela não pode pular para amanhã? Porque a introdução alimentar, viver esse momento com seu filho é algo para a vida. E é um ato de presença, né? Ela vai estar bem e você vai ter tempo para estar com seu filho nesse momento. Você vai ter tempo para poder estar curtindo ele, né? Eu sei que muitas vezes isso é o sonho, isso é o desejo de toda mãe. A mãe tem que voltar para o trabalho, a mãe está de licença maternidade com os dias contados. Eu sei que existe isso. Então, eu acho que o nosso papel, o papel do pediatra também é olhar para essa mãe. Será que essa mãe está precisando de alguma ajuda? Será que essa mãe está precisando ir para algum lugar, algum encaminhamento que a gente possa fortalecer? Porque esse vínculo, essa díade, né, mãe e filho, nesse momento da alimentação, a gente está criando bases sólidas aí para uma vida inteira. Esse relacionamento. A gente fala muito sobre desenvolvimento, motor oral, mas isso é para a vida.
Então, assim, eu acho que é um ponto extremamente importante. Ansiedade, né? Muita ansiedade. Porque o relógio está correndo, 4 meses você tem que trabalhar, a criança às vezes não está pronta ainda. Exatamente. E entra o desespero, meu filho não comeu, eu não vou ter como trabalhar, eu vou ter que ficar em casa. Eu já tive casos, assim, de mães vivendo essa angústia, e eu tive caso de uma mãe que ela foi até para um psiquiatra pegar ela teve que procurar ajuda porque ela percebeu que ela não ia dar conta de se ausentar e deixando o filho que não estava comendo, e o filho não estava pronto realmente, mas eu tinha uma angústia materna muito grande. Então eu falei assim, olha, eu acho que você está precisando de ajuda, e assim foi muito legal porque deu tudo certo. A mãe conseguiu para ficar mais 2 meses em casa. Então eu acho que tudo tem que ter o olhar, sabe? Maravilha. Olha, eu vou te agradecer o programa, te agradecer essa contribuição sua. Nossa, é um universo que a gente mal conhece e a gente pouco fala, né? Sim, é verdade. São muita coisa são termos até técnicos e tudo mais que a gente acaba trazendo, você acaba trazendo, e a gente fica assim, nossa, mas o que é isso? Né? Nem imaginava que tinha tanta coisa. Nem imaginava que tinha todo. Até porque a gente faz tudo de forma muito intuitiva. E você sendo mãe, sendo vó. É verdade, sou vó. Meu Deus. Então você não estraga seus netos. Olha, eu sou uma avó. Eu acho que eu sou uma boa avó. Eu sou aquela avó que quando eu tô com os meus netos eu esqueço tudo. Eu vou pro chão, eu brinco, eu danço, eu conto história. Eu tenho curtido muito. Eu falo que é um presente. É um presente ser vó. Parabéns. É um presente ser mãe, né? Então, assim, mas é um presente ser vó também. Participar da vida é um presente. Muito, com certeza. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns pela sua família, pelos seus netos. Muito Deus obrigada. abençoe a todos vocês. Obrigada pelo seu trabalho, pela sua contribuição, pelas informações que você trouxe aqui. Para mim é tudo muito novo, porque embora a gente ouça muita coisa, é muita coisa que a gente escuta vazia. É verdade. Você trouxe um conteúdo aqui robusto, que eu tenho certeza que muita gente vai, de repente, pesquisar. Eu quero saber mais sobre isso, né? Por isso que eu peço para vocês, gente, escreve. Tá com dúvida? Escreve, pergunta, que a gente traz a André aqui novamente e satisfaz todas as dúvidas de vocês. Mas a gente acha muito conteúdo vazio, né? Muita coisa solta pela internet. Então, a importância de realmente a gente falar, da gente informar. Obrigada, mais uma vez. Peço que você deixe suas considerações finais, se tiver alguma dica prática para poder dar para essas mães, né, ou avós, como você, como tantas outras que são mães também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Confesso que foi o meu primeiro podcast, fiquei ansiosa. Mas é um prazer estar aqui com você. É um prazer poder falar da fonoaudiologia, é um poder falar do meu trabalho. E eu sei que tem colegas que, assim como eu, se dedicam muito em bem ao próximo, a poder contribuir positivamente na vida de tantas famílias, né? Eu agradeço muito a oportunidade, tá? Se eu pudesse deixar algumas dicas, eu falaria sobre dicas de utensílios, pode ser? Pode. Então, você está se organizando para o início da introdução alimentar do seu filho. Uma boa dica, eu acho, que é ter um cadeirão. Cadeirão para o bebê ficar sentado. Confortável. Né? Um cadeirão para que ele possa ser colocado próximo à mesa. Traga seu filho para comer junto à mesa, junto aos familiares, ao irmão, ao pai, ao avô. A criança precisa participar desse momento. Não é, muitas vezes ele come mais cedo, né? Mas sempre tenta, mesmo que ele tenha comido na hora que as pessoas vão comer, coloca ele para participar desse momento, né? O cadeirão é sempre legal. De algumas dicas de pratos, eu gosto muito daqueles pratos com divisórias. Eu gosto de pratos com ventosa. E eu dou preferência aos pratos mais lisos do que aqueles cheios de bichinhos. A gente pode ter os bichinhos. Posso perguntar por que o da divisória? Pode. É uma pergunta interessante. A divisória, ela não está ali à toa. Então, quando eu tenho, às vezes, nós temos prato com 2 divisórias, com 3, até com 4. Então, as divisórias, elas são para você, para o pai, né, para o cuidador, colocar os alimentos separados. Então, eu tenho um legume, eu tenho um purê, ou eu tenho ali uma proteína, ou eu tenho um legume cortado. Sim.
A criança precisa ver, ela precisa ver a cor, ela precisa colocar um pedaço de abóbora cortado em canoa e sentir a textura, é mais adocicado, depois ela pode pegar um brócolis, ela pode ver o purezinho que a mãe vai ofertar de colher, né? Essa diversidade, isso tudo faz parte desse processo de introdução alimentar. Eu aprendo com o diferente, eu aprendo com as minhas experiências, né? Então, se for tudo de uma cor só e de um jeito só, vai ficar... não é saber, legal. Né? Ela não então vai a criança saber precisa se divertir, a criança precisa estar amando estar ali, ela precisa ter fome. Então, não adianta você deu uma madeira a 2 horas, a 1h30 atrás e colocar ela para sentar para comer, que ela não vai ter fome. Então, assim, essa organização entre fome e saciedade, né? E o bebê, ele é muito inteligente, ele diz pra gente quando ele não quer mais. E a gente tem que respeitar. Eu acho que isso é um ponto muito importante. O respeito quando o bebê fala. Quando ele desinteressou, você fala, você pode até tentar, quer mais? Virou, você vai, já está satisfeito. Porque o bebê não sabe enganar. Isso é muito legal, sabe? A gente isso respeitar. A gente causa na gente, às vezes, até um desconforto, porque a gente não sabe, mas a gente quer que a criança coma, porque a gente acha que ela vai ficar com fome ainda. Exatamente. Então, a gente está na fase do respeito, né? Vamos ser responsivos. Então, ser responsivo é exatamente nesse momento também. Vamos respeitar, ele não quer mais, né? Nós temos colheres muito legais para a introdução alimentar. Dar preferência para as colheres mais rasas, não as colheres tão profundas, porque o bebê ainda não tem a habilidade de tirar com o lábio esse alimento que fica na parte fundinha. Tem umas colheres de treinamento que são fantásticas. Eu gosto, pode falar a marca? Pode. Não ganho nada se quiser me patrocinar, tá? É a da Buba. A Buba. Nós temos importadas, mas nós temos umas que são 2, é um kitzinho, que tem umas de treinamento, umas que são chatinhas e uma mais vazadinha, para quando você pode melar um purê e o bebê fica brincando com aquilo, né? Então, assim, preferência em colheres que ele vai colocar na boca, mais rasas, emborrachadas. Não tem problema se você tiver uma de inox em casa que for dar aquela de cafezinho, não tem problema. Não machuca? O bebê, quando ele está começando, não é legal dar essa de inox. Dê preferência para essas emborrachadas. Vou fazer uma pergunta, já que você falou de utensílio, né? Só para encerrar aqui direitinho. Esse tipo uma chupeta que o pessoal bota meio vazadinho com fruta dentro. Tá, redinha. Isso vale? Isso é bom? É ruim? Olha, eu tenho o seguinte pensamento. Se eu tô com uma criança... que está super bem, que ela está desenvolvendo e que você quer dar de uma forma de lazer, de brincar, quer colocar ali um pedaço de carne, uma fruta, e você está dando, ela ainda não tem tanta habilidade em segurar, ela não tem tanta habilidade motora, tanta coordenação motora, eu daria para essa exploração, para essa coordenação mão, olho, boca, para ela ficar ali brincando. Eu prefiro sempre a fruta. Tá? Direto. Mas eu tenho no meu consultório e tem um determinado momento da terapia que eu falo assim, mãe, ó, agora, sabe aquela redinha? A gente vai brincar, mas vai ser assim, deixa ela levar pra boca, você ajuda, se ela não conseguir, seja a mãozinha dela, mas assim, eu não falo, olha, esse vai ser o estímulo, não. Então, assim, eu oriento em alguns casos, com certas ressalvas, eu indico ela. Entendeu? Mas a minha preferência é sempre o alimento, tá? E mais alguma outra dica nesse processo? Então, as colheres, o pratinho. O bebê, a partir do 6º mês, ele já pode sim beber em copo aberto. Não existe o copo preferido, o melhor bico. A criança é que vai dizer. Existem copos que são mais interessantes, a criança sugou melhor nesse, não consegue no 360, aquele copinho daquele bico tal. Então, assim, eu acho que é tentativa. A mãe vai experimentando, meu filho adorou esse. Esse já não gostou. Então, não existe o copo perfeito. O canudo é muito legal, porque eu faço um trabalho motor oral, né? Uma organização. O canudo a partir de quanto tempo? Olha, tem bebês que com 7, 8 meses já conseguem sugar no canudo. Tudo vai depender do incentivo que essa mãe vai dar e dessa coordenação. Então tá. Obrigada pela Olha, estou à disposição. Qualquer coisa, estou para tirar dúvidas. Você quer deixar o seu contato? Eu sou fonoaudióloga da Fisiocer, né? A Fisiocer, nós estamos nos Cavaleiros, Rua Bariloche, número 90. Tem a rede social?
É Fisiocer. Ah, então tá. É isso, gente. Sigam a Fisiocer. A gente acabou de ter esse papo incrível com a Andréia, que trouxe um monte de conhecimento. Até para mim, eu me sinto muito privilegiada, porque eu sento à mesa com pessoas assim, sabe, que estão muito além daquilo que eu sou, eles me oferecem, né? Eu não tenho tanto para oferecer do que vocês me oferecem, porque o que eu saio de engrandecida dessas conversas é fenomenal, é algo assim que realmente eu levo para a vida, vem agregando a nossa coxinha de retalho, né? Então, me sinto muito honrada com a sua presença, muito feliz com tudo que você trouxe aqui, com todas essas novidades. Vou pedir mais uma vez para vocês pegarem esse conteúdo, encaminha para um monte de gente. A gente tem que ser chato, a gente tem que falar com o pessoal. Encaminha para um monte de gente, eu acho que é importante, é um conteúdo de extrema relevância, que traz conhecimento. A gente vem se comprometendo com isso, de trazer pessoas que tragam não só assuntos soltos, mas que tragam um conteúdo que realmente vá fazer diferença na vida do outro. Eu peço, então, encarecidamente, mais uma vez, que sigam nossas redes sociais, acesse esse programa, compartilha. Terça e quarta a gente tem sessão da Câmara. Se você não puder assistir lá, assiste com a gente. Aqui tem também, terça e quarta a gente tem a sessão da Câmara aqui para vocês. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.